Olá, está no ar a Estação Cultura e hoje vamos conversar com os cineastas Eduardo Van Macker e Saturnino Rocha, que terão seus documentários exibidos aqui na TVE na faixa Recortes. E tem música ao vivo hoje também, com o trio Jogo de Cordas. Os violonistas se apresentam na Casa de Cultura Mário Quintana. Veja as dicas da nossa agenda cultural. E neste final de semana, a cidade de Uruguaiana foi palco para mais uma Califórnia da Canção Nativa. Confira agora como foi a edição de 2013 na reportagem. De boca aberta, estas guitarras barranqueiras vão recordando o generoso Pirapó. O pioneiro dos festivais de música regional no estado está de volta. O público de Uruguaiana voltou a receber compositores, instrumentistas e cantores em 4 noites de shows e de mostra competitiva. Após 3 anos desde a última edição, a Califórnia da Canção premiou neste domingo expoentes do nativismo. O que ocorreu com a Califórnia e com a maioria dos festivais do Rio Grande do Sul é que houve uma queda vertiginosa de qualidade das músicas. Quer dizer, nos primeiros anos da Califórnia, dos quais resultaram muitos clássicos da música regional, eram apresentadas 36 músicas concorrentes. Hoje, a pau e corda se tira 18. Eu acho que uma retomada da Califórnia, num lugar como este aqui, o teatro, ele pode propiciar, pode permitir que trabalhos mais apurados sejam feitos. Outros músicos premiados também subiram no palco em 2013. Marco Aurélio Vasconcelos e Mário Barbará. Pirisca Greco despontou mais uma vez na Califórnia. Considerado o melhor intérprete, cantou as vencedoras da linha campeira e da linha de manifestação rio-grandense. A composição Estrelas Castanhas, uma parceria do cantor com Silvio Genro, ainda rendeu os troféus de melhor letra e de melhor música inédita. Isso se deve ao empenho de todos os uruguaianenses, né, que o público que acreditou nessa história, da possibilidade, se mostrou pronto para a Califórnia voltar, né? Tínhamos um som, um bom lugar, tínhamos iluminação, tínhamos público e os músicos de violão afinado para cantar esses 42 anos de Califórnia. Então estava caindo de maduro, que bom que o Cinelo do Pago também aderiu à campanha e acabou botando o time em campo e trouxe de volta a Califórnia. Tomara que seja para sempre. Do par de estrelas. O poeta Rafael Ovídio foi o nome deste festival. Venceu a Calhandra de Ouro, as linhas Campeira e Livre e Melhor Melodia. Ele apresentou 2 músicas, Dom Alejo e Seus Mijados e Petiço Mapamundi, a grande campeã. Uma parceria com César Santos, Pedro Ribas e Fernando Saldanha. Eu lembro quando era menino sentado aqui nesse cinema, assistindo meu tio Vinícius Pitágoras Gomes, uma composição que o Vitor Hugo cantou, que tinha um refrão que falava o seguinte: cuidado com a terra que a volta virá, semeando desertos ninguém colherá. Esses são os giros que dá o mundo. Navego pelas nuvens, meu pai santo caravela. De rédeas soltas giram. O sucesso de público desta edição e a ampla participação dos artistas abre caminho para a continuidade do pioneiro dos festivais nativistas. E o retorno da Calhandra aqui para a praça, já que esse monumento ele já existiu no passado, no formato de uma réplica, numa escala maior do troféu da Calhandra, e trazida novamente para a praça, agora incrustada num bloco de granito, é justamente para dar essa ideia para o pessoal, que a Calhandra retornou, a Califórnia voltou, e que a ideia é da perpetuação do festival. Eu posso até me atrever, porque falei com o senhor prefeito agora, ele nos garantiu que vai estar de pé trancado conosco, nós hipotecando total solidariedade e apoio para lá no dia 4, 5, 6, 7, 8, já lançamos a data de dezembro, com o apoio dele, para a retomada da 38ª edição da Califórnia Canção Nativa. Caravela, de rédeas soltas giram o globo nos arreios. De ponta a ponta eu
faço meio de rédeas soltas. Documentários produzidos pelo Fronteiras do Pensamento estão sendo exibidos pela TVE na faixa Recortes. Os próximos episódios da série são Nós, Eles, Os Outros, dirigido por Eduardo Vanmacher, e Por um Fio, que tem direção de Saturnino Rocha, e eles são nossos convidados aqui na Estação Cultura. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, Eduardo, Saturnino, no momento que vocês tiveram esse convite do Projeto Fronteiras do Pensamento para realizar um documentário sobre grandes pensadores da cultura do mundo, enfim, né, da nossa sociedade contemporânea, e que viriam a Porto Alegre, como é que foi daí essa relação de pensar um documentário, né, como foi todo esse processo de encontrar essas pessoas, entrevistá-los e depois transformar isso numa obra em audiovisual? Eduardo. Foi uma saga, né? Porque era um documentário de 52 minutos, a gente tinha 1 hora de entrevista com cada um dos convidados, 4 convidados, e fazer um documentário em 5 dias era uma situação muito preocupante, né? Então, na verdade, no roteiro, alguma coisa tinha que já acontecer para que a gente tivesse segurança que o documentário ele sairia para frente, né? Sobretudo na hora de montar. Porque há um desafio, né, implícito, né, do que é o próprio desenho de produção destes filmes, né, que é naquele determinado número de diárias tem que se fazer as entrevistas, né, fazer as cenas de cobertura, muitas vezes desconhecendo exatamente qual vai ser, né, a totalidade da entrevista. Então, assim, envolve um desafio e muita calma, né? Assim, muita calma, né? Saber que em algum momento vai se perceber, vai se ter esse ponto de convergência, né? Que necessariamente nem sempre eles estão explícitos, eles estão claros, né? Entre um e outro dos entrevistados, dos palestrantes, né? Qual é aonde eles convergem, né? Isso nem sempre é claro, mas que acaba por aparecer na montagem, né? Ou nos processos posteriores à gravação, a gente percebe. Eduardo, no caso de Nós, Eles e Os Outros, né, quem você entrevistou e qual foi esse ponto de convergência? Pois então, Mia Couto, né, Moçambique, Michael Shermer, dos Estados Unidos, Simon Blackburn, na Inglaterra, Svetan Todorov, que é búlgaro, mas mora na França desde os anos 80. A gente está vendo aí imagens do depoimento do Mia Couto. Isso, então, na verdade, como eles eram de áreas distintas e eles vinham a Porto Alegre falar de coisas diferentes, a minha ideia foi encontrar o ponto de convergência desses diálogos todos na língua estrangeira. Esse foi o tema central do documentário. Né? Como entender o outro, né? Como estar aqui numa cidade de outra cultura, ficar 24 horas ou 48 horas, ir embora. E aí teve a ideia, surgiu no roteiro a ideia de entrevistar mais 4 estrangeiros que moram em Porto Alegre das mesmas descendências deles. Então, quando eu comecei a entrevistar o Mia Couto, por exemplo, a primeira pergunta que eu fiz para ele não tinha nada a ver com o que ele veio falar. Eu olhei para ele e disse, me fala sobre Beira, que era a cidade que ele tinha nascido. Ele abriu um sorriso e aí ele começou a falar. Quer dizer, então a ideia da entrevista foi sempre tangenciar, né? Começar de outro jeito até chegar então nos assuntos que eram os assuntos que eles vinham falar aqui. E no caso do Por um Fio, Saturnino? Amartya Sen, né, Prêmio Nobel de Economia, um indiano, né, professor em Oxford, em Cambridge, uma sumidade, um estudioso da fome, né? Foi um dos entrevistados, Vandana Shiva. Que a gente está vendo imagens. A Vandana Shiva, exatamente, uma ecofeminista, uma ativista, pulga na camisola da Monsanto, da Coca-Cola, do McDonald's, né? Uma mulher comprometida com o ambientalismo, né? O Cameron Sinclair, que é um arquiteto inglês que toca uma organização que é a Arquitetura para a Humanidade, que constrói em lugares conflagrados por conflitos ou por desastres naturais. E Henrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, né, que trabalhou a mobilidade urbana, construiu 300 quilômetros de ciclovias, né, e ele se aproximava à questão da sustentabilidade de uma forma ou de outra, se aproximavam, tangenciavam algum desses temas. O Amartya Sen, talvez, que era um estudioso da fome, era o que mais se diferenciava, mas se encontrou um ponto de contato, né, entre eles. Mas a sustentabilidade, por um fio,
né, que estava o planeta foi o ponto de aproximação, de convergência desses olhares, né? Eduardo, Saturnino, obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. E é muito bacana, né, receber esses documentários para serem exibidos aqui na TVE. São documentários de 52 minutos, o teu também? Também de 52 minutos, que fazem, então, esse panorama, um pequeno fragmento, né, do pensamento dessas pessoas que passaram pelo Fronteiras do Pensamento, que a gente agora pode conferir a partir do olhar do Eduardo Vanmacker e do Saturnino Rocha. Obrigadão. Muito obrigado. Lembrando, então, que os documentários Nós, Eles, Os Outros, de Eduardo Vanmacker, pode ser visto amanhã, 11h30 da noite, aqui na TVE. E depois, Por um Fio, de Saturnino Rocha, no dia 18 de dezembro, também às 11h30 da noite, aqui na TVE. Bem, confira agora as dicas da agenda cultural para esta semana. Hoje o Sarau Elétrico recebe Humberto Gessinger. O convidado lança seu livro de crônicas 6 Segundos de Atenção e seu primeiro disco solo, Insular. O sarau acontece no Ocidente a partir das 21 horas. A região das Missões segue em comemoração aos 30 anos de reconhecimento das ruínas de São Miguel como Patrimônio Cultural da Humanidade. A programação vai até esta sexta-feira e inclui shows, sessões de cinema, o espetáculo Luz e Som e painéis de discussão. Amanhã o músico Mayer Hawthorne se apresenta em Porto Alegre. O americano volta ao Rio Grande do Sul para fazer show no Clube 688, a partir das 22 horas. E hoje tem show de lançamento do CD Da Minha Janela, de Márcio Celli, no Teatro Renascença. O primeiro trabalho totalmente autoral do cantor e compositor pode ser visto a partir das 9 horas da noite. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O Estação Cultura gravou um especial com Márcio Celli, que será apresentado no próximo dia 24 de dezembro. E você acompanhar agora um trecho do programa. Dias de chão, dias de terra, arranhando a emoção. Passos em vão, eu quero a canção. Que me desperte da tal de ilusão. Meu coração aqui do sul mandou dizer que faz frio. No meu som nada restou, dias a sós, e passará o fevereiro por nós. Bem, o especial completo do Márcio Celli você acompanha no próximo dia 24 de dezembro aqui no Estação Cultura. E hoje, então, tem o show de lançamento do CD Da Minha Janela lá no Teatro Renascença a partir das 9 horas da noite. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida tem um bate-papo com os músicos do projeto Jogo de Cordas. A gente já volta.